Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sou Carlos Coletti, como diz aqui no slide, sou psicanalista clínico, atuo no CAPS, sou doutor em filosofia, doutor honoris causa em filosofia pela Organização Mundial dos Defensores dos Direitos Humanos, sou especialista em psicanálise na saúde mental, pós-graduado em ciências da religião e psicopedagogia e bacharel em filosofia, teologia, agente pastoral pela PUC, palestrante e membro da Academia de Letras do Brasil. Cadeira número 88. Bom, são algumas considerações a meu respeito. E eu quero aqui começar a falar sobre o meu novo livro, que é Este Mundo Precisa de Lei? Bom, esse título, ele já indica algo. É uma pergunta retórica, onde traz implicitamente ali uma reflexão, é uma verdade trazida pela pergunta. Este mundo precisa de lei? Eu já estou dizendo que sim, este mundo precisa de lei. E o subtítulo é o princípio divino da unidade do ser. Então eu digo este mundo precisa de lei. Eu estou dizendo nesse subtítulo que esta lei está conectada a este princípio divino da unidade do ser. Então nós vamos começar uma fala sobre esse livro analisando o título deste livro. Então nós temos o que é este mundo. Qual é este mundo? São algumas questões aqui colocadas, porque eu digo, este mundo precisa de lei? Então qual é este mundo? O que é este mundo? Qual lei é esta? O que é esta lei? O que é a unidade do ser? O que é o princípio divino? Então são algumas questões já para nós pensarmos o título deste livro. Então só nisso aí a gente vai ter muita coisa para pensar. Algumas coisas são óbvias, outras não tanto. O que é este mundo, então? Qual é este mundo? Primeiro, é o ambiente, o habitat em que vivemos. Qual é o ambiente que a gente vive? Que mundo é esse? É esse local, esse habitat, aonde formam-se os nossos hábitos. É interessante a palavra hábito, que vem de habitat, construído a partir do local onde vivemos. Então, o mundo que eu estou falando aqui neste livro é um mundo que você vive, que nós vivemos de forma coletiva, onde nós construímos os nossos hábitos, os nossos comportamentos. Seria um ambiente externo, coletivo. Mas também este mundo diz respeito ao ambiente interno, que é o ambiente psíquico. São os nossos pensamentos, as nossas emoções, um mundo que se constrói aqui subjetivo. Não é objetivo o mundo que eu pego, não é só esse mundo que eu pego, que eu toco, mas também é um mundo que eu sinto. Um mundo muitas vezes imperceptível por aqueles que estão de fora. É o mundo das minhas ideias, é o mundo das minhas crenças, das minhas leis internas, é um mundo construído a partir da minha infância. Então são vários mundos. E aqui eu quero colocar então a questão do título, essas duas instâncias, o ambiente interno e o ambiente externo, que é o social, os comportamentos. E esse ambiente coletivo, que nós partilhamos e compartilhamos. Mas cabe uma reflexão.
que eu digo aqui, na verdade, poderia fazer outro questionamento. Haveria mundo enquanto algo ordenado? Ora, se o mundo precisa de lei, estaria desta forma desordenado? E se está desordenado, não seria o caos? Sendo caos, poderia ser cosmos? Isto é, um mundo ordenado? Assim como na cosmogonia grega e hebraica o caos antecede o cosmos. Cosmos é a ordem. A palavra significa ordem. Portanto, significa a ordenação do caos. Por sua vez, a palavra grega caos carrega a ideia etimológica de separar, que vem de caíno. Sendo assim, ao quebrarmos os limites às leis essenciais e verdades primárias, ocorre um distanciamento dos indivíduos, consigo e com o outro, ocasionando caos, separação. E quando ocorre separação, ocorre uma colisão. Assim como imagine o mundo, os planetas, o espaço. Se nós removermos as leis gravitacionais, a lei gravitacional, os planetas vão perder os seus limites, a sua ordem. A Lua vai parar de girar em torno da Terra, a Terra vai parar de girar em torno do Sol, os planetas vão sair da sua órbita e eles vão colidir. Vai haver uma desordem, vai haver um caos, porque não existe uma limitação e uma lei que ordene isso. Bom, nesse questionamento, então eu poderia dizer, assim como está na capa deste livro, você vê aqui que tem uma mancha preta. E daí escrito, este mundo precisa de lei, onde essa mancha preta simboliza esse caos que está afetando as palavras, que está corroendo esta linguagem, esta palavra. A gente vai ver que é o princípio que ordena o mundo. Mas se existe esse caos, quer dizer que não existe o cosmos, que é a ordem, que no caso é o mundo. O mundo, a palavra no grego usada para mundo é cosmos. E cosmos tem a ver com ordem, com ordenar o caos. Interessante que a palavra cosmético tem nessa raiz dessa palavra cosmos, cosmético, que é para maquiar, para tentar ordenar um tipo de caos, trazer um tipo de ordem na face, no rosto, enfim. Então, nesse sentido, este mundo precisa de lei. Por detrás, também estou dizendo que não existe exatamente este mundo, mas que nós precisamos construir este mundo. Nós estamos no processo de construção, de ordenação deste mundo. Talvez seja algo utópico, mas estamos no processo. Enquanto seres humanos, ainda somos muito primitivos. Ainda somos bebês numa fase de desenvolvimento e crescimento. Ainda temos muito, mas muito e muito para crescermos e amadurecermos. Então nós estamos nesse processo de construção e ordenação do caos, portanto, construção do mundo. E este livro propõe esta ordenação. Este livro propõe essa construção do mundo a partir do princípio divino da unidade do ser, a partir da implementação desta lei, e que nós vamos entender qual seria. Então, é mais ou menos isso aí. Logo, aqui quando eu falei ali no último slide, o exemplo que eu dei da colisão, quando você quebra as leis, você causa o caos, porque você começa a colidir, começa a invadir o espaço.
do outro. Se o mar, num determinado momento, decidir não ter mais a lei que mantém ele na margem, o mar vai invadir e vai ter um tsunami, vai ter um caos, porque ele vai estar num lugar que não é para ele estar. Ele vai ocupar outros espaços, vai invadir, vai violentar, vai violar. Neste sentido, a gente estaria transitando de uma sociedade sólida e líquida, assim como o sociólogo Bauman já trouxe em suas obras muitos pensamentos sobre a sociedade líquida, essa sociedade que saiu daquela solidez, daquela sociedade sólida onde tinha leis, regras, consciência moral, em alguns aspectos, relações familiares mais sólidas, relações amorosas mais sólidas, construção de limites mais sólida na infância. E ele fala que essa sociedade está saindo dessa condição sólida para a líquida e que nós estaríamos vivenciando essa liquidez das relações, que você não consegue pegar, que você não consegue criar raízes, as leis estão se perdendo, a família está perdendo os seus limites, mudou a configuração, enfim, muitas mudanças. E isso se relaciona com os estados da água, né? Por exemplo, os estados da matéria, que é sólida, líquida e depois vai para a gasosa. Então, nesse caminho lógico, a gente saiu da sociedade sólida, está na líquida e transitamos para a gasosa. E é interessante que na física, o que caracteriza do estado sólido é que as moléculas elas vão se distanciando. Então, elas se distanciaram, ela está se tornando líquida, e quanto mais se distancia, mais ela vai se tornando gasosa. E as moléculas, nesse estado gasoso, diz a física, que elas se batem, elas se colidem. É um exemplo daquilo que pode vir a acontecer na sociedade também. Quanto mais a gente quebra as leis, mais a gente vai se afastando, mais se isolando, mais gasosa a gente vai ficando e mais colisão e mais violência a gente vai tendo. E a proposta inscrita no título sugere que estamos então num estado caótico e precisamos trazer cosmos, né, o mundo que é ordenado. Se o caos é a quebra da lei, que eu falei lá que a raiz do caos é separar. Etimologicamente tem uma instância etimológica que significa separar. Quanto mais se separa, mais caos existe. Isso significa quebra da lei. E no grego a quebra da lei, a negação da lei ou ausência da lei é anomia. E a reconstrução da lei do cosmos se faz, portanto, pela introdução e implementação da lei. Então, se o caos é a separação, é a quebra da lei, a anomia, a ordem é o caminho contrário, que seria a implementação e introdução da lei. Mas não somente isso, e sim pela introjeção na consciência, porque não se trata de uma lei escrita em tábuas, fazendo aqui uma alusão bíblica das leis escritas em tábua, mas escrita no coração. Isso tem a ver com consciência. Não é apenas viver a letra, mas o espírito da lei. E a palavra espírito tem a ver com intenção. Então não é simplesmente você cumprir a lei, não matar simplesmente porque está escrito num livro chamado Constituição, mas porque ela está introjetada dentro de você. Se rasgar todas as constituições, mesmo assim você não mata e não fere o outro,
porque isso está dentro de você, dentro da sua consciência, porque você compreende o valor da vida do outro. Você não vive apenas na letra da lei, mas você compreende o valor que está por detrás dela, o valor do outro. E essa é a verdadeira lei. A lei que prioriza o valor da vida. E se ela, a algum momento, deve ser transgredida, é porque ela não está valorizando a vida. Ou, para preservar uma vida, você pode, então, quebrar a lei. Então, se trata de viver o espírito da lei e não somente a letra. Isso é interessante que lá na Bíblia, o apóstolo Paulo, segundo a tradição que diz que os textos ali foram escritos por ele, lá em 2 Coríntios 3, verso 6, diz o seguinte: qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Aqui o apóstolo Paulo fala sobre isso. Nos fez ministros de um novo testamento. O que é o Novo Testamento? É uma nova lei, mas não é nova de outro tipo. A palavra hadash, do hebraico, que é para nova, significa restaurado, ou seja, um testamento restaurado. É uma lei restaurada. A lei que havia, o contrato, o testamento que havia sido deixado, foi quebrado. Paulo está falando, nos fez, quem nos fez? Deus, Jesus, enfim. Aquilo que estava sendo vivido ali, esse poder ali divino, fez ministros de um testamento restaurado, ou seja, o contrato, a lei foi restaurada, mas não na letra, não simplesmente pelo cumprimento da letra, mas o Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. O Espírito, viver a intenção da lei, traz vida. E o apóstolo Paulo, então, fala isso no primeiro século, conforme a tradição. Mas por que ele diz isso? Porque lá, um pouquinho antes do primeiro século, e no primeiro século haviam duas escolas rabínicas. Uma que era a de Shammai e a outra de Hillel. Elas tinham intenções diferentes. A escola de Hillel vivia a Torá, aqui falando essa lei, é a Torá no hebraico, que é o que eu uso muito essa terminologia, esse termo hebraico no livro. A lei que eu estou falando no livro, eu uso esse termo hebraico Torá, porque é muito simbólico. Torá significa instrução, a gente vai ver ali mais para frente. Mas essa escola Hillel procura viver o princípio da Torá, o princípio dessa lei, não simplesmente a letra, a risca, mas entender o que está por detrás dessa lei. E a escola de Shammai se preocupava em cumprir literalmente tudo que estava ali naquela lei, naquele código legal da Torá. E Paulo fala, não, o Espírito vivifica. Não seja tão dogmático. Não seja tão duro em relação à literalidade da lei. Entenda o princípio. E no livro eu falo bastante sobre isso e trago essa ideia do princípio. Porque no livro eu falo dos 10 mandamentos como uma sugestão para vivermos hoje em dia esses princípios de resgate, resgatar essas leis
que falam de consciência de socialização, que fala da consciência do eu, do tu e do nós, e que a gente precisa resgatar isso. E ali eu falo, dentro do contexto hebraico de todas as leis, não matarás, não roubarás, não levantarás falsos testemunhos, trago uma interpretação hebraica e trazendo esse princípio que existe por detrás da lei. Não é só matar, não roubar algo, mas tem algo mais profundo aí. Então essas duas escolas, elas brigavam muito no primeiro século. Inclusive que ali nos textos fala que Jesus era condenado por alguns fariseus. E esses fariseus eram da escola de Shammai, segundo alguns historiadores, segundo alguns estudos. E por isso brigavam com Jesus ou Yeshua, porque ele, por exemplo, curava no sábado, curava no Shabat. E a literalidade da lei, da escola de Shammai, dizia, não, isso está errado. Você não pode fazer nada no Shabat. Mas a escola de Hillel não. A escola de Hillel preservava o princípio. E Jesus, Yeshua, era da escola de Hillel, assim como Paulo, o apóstolo Shaul. E o princípio da Torá é a vida. Ou seja, cumprindo os mandamentos viverás por eles. Você vai viver por eles. Então o princípio é a vida. Se você vai curar no sábado, ok, está dentro. Você vai dar descanso para alguém na sua enfermidade. Então é isso. Essas duas escolas, que é um contexto interessante para entendermos aqui da lei. E há um outro livro também interessante, que é um livro do Espírito das Leis, de Montesquieu, lá de 1748, onde ele usa esse termo Espírito das Leis. E também no contexto jurídico, mens legis, que é usado no contexto jurídico, que é o espírito da lei. Esse livro ele é interessante porque ele traz a base para a divisão dos poderes, o legislativo, judiciário e executivo, que foi acrescentado na nossa Constituição. E foi muito importante para a Revolução Francesa, porque ele traz as bases de igualdade, as questões de discriminação, racismo, leis, enfim, de olhar para a igualdade da vida. E no capítulo 1, ele diz assim, das leis em sua relação com os diversos seres. As leis, em seu significado mais extenso, são as relações necessárias que derivam da natureza das coisas. E, neste sentido, todos os seres têm suas leis. A divindade possui suas leis. O mundo material possui suas leis. As inteligências superiores ao homem possuem suas leis. Os animais possuem suas leis. O homem possui suas leis. Aqueles que afirmaram que uma fatalidade cega produziu todos os efeitos que observamos no mundo proferiram um grande absurdo. Pois o que poderia ser mais absurdo do que uma fatalidade cega que teria produzido seres inteligentes? Ou seja, como que pode uma coisa cega, sem inteligência, produzir seres inteligentes? É um absurdo, ele diz. Existe, portanto, uma razão primitiva, e as leis são as relações que se encontram com ela e os diferentes seres. E as relações desses diferentes seres entre si. Deus possui uma relação com o universo, como criador e como conservador. As leis segundo as quais criou são aquelas segundo as quais conserva. Ele age segundo estas regras, porque as conhece. Conhece-as porque as fez. E as fez porque elas possuem uma relação com sua sabedoria e sua potência. Então aqui Montesquieu diz, tudo tem lei, todos os seres têm lei. E as leis estão relacionadas às relações. Precisamos de leis
para que hajam relações, ou seja, há algo que não se separa, leis e relações. Ele fala, Deus possui as suas leis também, porque ele tem uma relação com o universo. E para se relacionar com o universo, ele precisa ter as leis. Logo, se eu vivo estas leis divinas de conservação do mundo, logo eu tenho uma relação com essa sabedoria e a potência divina. Não tem como se dizer que se relaciona com Deus se você não vive as leis de Deus para conservar o mundo. Você vive para destruir o mundo, ou seja, você quebra as leis, você deturpa as leis, você nega a lei e você produz uma autodestruição, uma destruição do mundo. E nisso você não pode dizer que você tem uma relação com a sabedoria e a potência divina, porque você está andando na contramão. Você está indo contra essas leis de conservação. Então, da mesma forma, toda relação que eu tiver com qualquer ser, eu preciso entender as leis que conservam essas relações. Então, é isso que eu digo aqui neste slide. Lei igual relação, igual ligação. Interessante que no latim, lei é lex, associada a outros verbos latinos, como ligere, ou ligere, se eu não me engano, aquilo que liga, que vincula. Lei é igual a ligação. Se não tiver lei, não tem o vínculo. Isso, lei está ligada à relação. Para você viver uma relação, você precisa ter uma lei. No seu casamento, nas suas amizades, no seu trabalho, você precisa ter uma lei que te vincula. Então, o que eu digo aqui, que eu já falei, no slide anterior, se eu conheço e vivo essa lei de Deus divina, que conserva a ordem do mundo, eu me relaciono com a sabedoria e potência divina. Ok? Esse é muito interessante. A lei tem a ver com ligar. Se você quebra as leis como nós temos vivido hoje, tempos de quebra de lei, negação de lei, nós temos quebrado também o vínculo das relações, tanto divinamente como para com os homens, tanto para comigo mesmo, ou seja, eu perdi o vínculo comigo, e também perco o vínculo com os outros, e também o vínculo com Deus. Não à toa que muitas pessoas têm sentido e têm vivenciado um sentimento de vazio grande, um sentimento de angústia muito grande, um sentimento de solidão grande, um sentimento de depressão, ansiedade, porque os vínculos estão quebrando. E se os vínculos estão quebrados é porque as leis estão sendo removidas. Então, o que é a lei? Qual lei estamos falando? Já falei aqui um pouco. Então, essa lei é a lei divina conservadora, é a lei unificadora, é uma instrução pedagógica, é uma lei vertical que alcança o horizontal. Nós não estamos tratando aqui da lei dogmática, de uma lei dogmática moralista e punitiva, porque existem muitos tipos de lei no mundo. Existe aquela lei doutrinária, a lei impositiva, a lei moralista, a lei punitiva, lei dogmática, que você vai ver muito nas igrejas, nas instituições religiosas. Você não pode fazer isso, porque senão você não vai para o céu. Você não pode fazer isso, senão... Tem muitas leis dogmáticas no mundo, não só no contexto religioso, mas também no contexto científico, no contexto social. Tem as leis que defendem o discurso e a narrativa autoritária, e não o ser humano em si. Hoje nós vivemos uma política muito coletivista, ideológica, que tem muitas ideologias de grupos militantes, os grupos das mulheres, grupos dos negros, grupos dos homossexuais. E cada grupo tem a sua ideologia,
que tem o seu discurso e a sua narrativa, muitas vezes militante, autoritária, positiva, dogmática, que diz: se você não concorda comigo, então você está fora, você precisa ser punido. Se você não concorda com a minha política em favor das mulheres, então você está fora, você é excluído. Então, o que deveria ser de igualdade acaba sendo punitivo, uma lei punitiva. Nesses tempos, até um profissional legista postou um vídeo falando da sua experiência enquanto médico na polícia, e ele fazia vários exames de corpo de delito, ali no ML, e ele fala que havia muitos casos de mulheres que iam com denúncia falsa, disseram ser abusadas, mas que no fundo não foram. E ele critica isso, ele confronta isso. E ao confrontar isso, ele foi cancelado pela Inquisição social da internet ou pela Inquisição social desse discurso, eu não diria nem feminista, eu diria um discurso femista. Porque o feminismo ele tem as suas questões boas, positivas de igualdade. Na sua origem, tem pontos muito positivos. Mas existe um lado radical que é o feminismo, que provoca a misandria, que é ódio aos homens. Ou seja, sai do padrão de igualdade. Ou seja, não quero igualdade, eu quero que o homem seja diminuído e que eu me sobreponha. Esse é o feminismo radical. E que tem produzido um discurso, às vezes difícil, na sociedade. Então, o que eu falo sobre essa lei, que é uma lei negativa na sociedade? É a lei que defende o discurso, não o ser, não a pessoa, não o ser humano. Então, esse homem, esse médico que fez esse vídeo, ele confrontou o discurso, vou dizer, um discurso femista na sociedade. Ele tocou no ponto das mulheres. E ao tocar no discurso social, ele foi cancelado, foi perseguido no seu trabalho. Ou seja, a lei foi aplicada, não porque ele estava falando uma mentira ou algo assim, mas porque ele tocou no discurso, narrativa. Ele tentou destronar esse discurso. Então foi afetado por isso. E essa lei é terrível, quando a lei protege o discurso e não o ser humano. A gente vive numa inquisição, a gente vive no império. E isso se distancia da liberdade. Então isso é terrível. Então a lei que eu estou falando não é essa lei. Eu já falei aqui que eu uso muito no livro o termo Torá hebraico, que significa instrução, não é exatamente lei, mas significa instrução para a vida. É um código de convivência. E especificamente ali no livro eu estou usando os 10 mandamentos. Valores e princípios atemporais, ou seja, isso vale para 1000 anos atrás, assim como valerá para 1000 anos à frente. É atemporal. Então são leis atemporais, que não estão escritas, não estão apenas escritas num livro bíblico. Dizem os historiadores que esses 10 mandamentos já advêm de antes da Bíblia, lá do Código de Hammurabi. E esse código de convivência, de moralidade, não de moralismo, mas de convivência e de consciência de que existe um outro além de mim, também está na natureza. A lei atemporal, ela está na natureza de preservação da vida. E você vai ver essa lei em tudo que você observar na natureza. Em tudo. Então existem leis atemporais. Você vai conseguir observar, independente se não tivesse nada escrito.
Bom, a palavra Torá, ela vem da raiz Yará, que significa ensinar, atirar, apontar, disparar, apontar para o alvo, que também está associada com a palavra Moré, que é professor, arqueiro, ou ainda a posição instrutiva dos pais. Então a Torá ela tem a ver com um processo educativo, um ensino atemporal ministrado por um professor ou pais. É lei que não é aplicada pelo simples medo da punição ou pelo interesse da recompensa, e sim pela consciência da vida. No livro até eu falo, trago um pouco a questão de Kant, do dever de Kant, a questão da moral. E trago um pouco da ideia filosófica de Kant, que é interessante. Porque até ele diz assim que o que você for fazer, se isso puder ser uma lei universal, então faça. Então se você vai fazer uma coisa e se todo mundo fizesse aquilo, seria bom para o mundo, para a sociedade? Eles então faça. Enfim, é uma lei de preservação que não tem a ver com medo da punição ou simplesmente pela recompensa de algo. E lá no livro eu falo mais sobre isso e trago daí a filosofia de Kant também. Em Provérbios 1, 8, 9, diz assim: Filho meu, ouve o ensino de teu pai e não deixes a instrução, Torá. No hebraico ali no texto é Torá, instrução é Torá, de tua mãe, porque serão um diadema de graça para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Então, trazendo aqui a ideia, a confirmação da Torá como instrução paterna, instrução materna dos pais, essa Torá que é trazida pela interação familiar. Tipo, ouça essa instrução. E você vai ser agraciado por isso. Você vai viver. Só que se esses pais não tiverem isso também, eles não vão saber transmitir. Se esses pais tiveram uma interação ruim com os seus pais, teve abandono, teve rejeição, teve um monte de coisa, não se construiu essa instrução para a vida. E esses filhos, os filhos deles, também não terão isso. Se torna algo complicado. Você que é pai, você que é mãe, você precisa aprender essas instruções para transmitir aos seus filhos. Tanto que lá, eu coloco isso lá no livro também, eu utilizo os textos bíblicos para me referir a esses princípios, porque lá no texto bíblico, lá no Pentateuco, na Torá, Deus diz: inculca na cabeça do seu filho, ao levantar, ao sair, em casa, inculca esses princípios, essas leis atemporais. E você vai precisar viver para que o seu filho imite você. Não é simplesmente faça isso, mas você não faz. Não. É dizer, não mate, mas você mata todo mundo com a sua palavra, você mata todo mundo com o seu comportamento. Que matar não é simplesmente dar um tiro em alguém ou dar uma facada em alguém, mas a tua língua é tão poderosa como uma faca que mata. Então, esses são princípios que a gente vai ver no livro. Que você vai ver no livro. Então, o princípio divino. O que seria esse princípio divino? Então, o princípio é a verdade primária. É
é o início. E o que eu estou falando aqui com o princípio divino? É aquilo que é a origem. A palavra hebraica para princípio é Bereshit, que está lá no primeiro versículo da Bíblia, que diz Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. E essa palavra Bereshit, que é no princípio, tem a raiz que significa cabeça, autoridade ou mente. E nesse sentido, o princípio divino é a mente divina que cria e une céus e terra. É a mente divina que cria e une céus e terra. Então, esse princípio que é a raiz. O princípio tem a ver com raiz, aquilo que sustenta. Então, quando eu falo princípio divino, é a raiz que sustenta o mundo. Então, espero que tenha ficado claro aqui em Gênesis 1:1, usando essa palavra Bereshit, que é na cabeça. Então, na cabeça, a mente divina que cria e une céus e terra. No grego, vai ter um termo usado que é nous. Muitos filósofos antigos, pré-socráticos, usavam esse termo nous, que é a mente divina, a mente criadora. E aqui, essa mente divina que cria está relacionada ao Logos. Porque lá no outro versículo de João, no Novo Testamento, a Brit Hadashah, no hebraico, João 1, verso 1, 2 e verso 14, diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e o Verbo se fez carne e habitou dentro de nós. O Verbo, aqui a palavra, é o Logos. E Logos é a palavra verbalizada, a palavra que se torna ação. E lá no início do Gênesis, essa palavra, que é a lei, que diz, haja luz. E no hebraico é hayá, que tem a ver com seja luz. Não é simplesmente haja, mas seja luz. E luz tem a ver com consciência, para ordenar. Então esse Logos, lá no início, essa mente divina, diz, seja luz, consciência para ordenar. Consciência da luz e trevas, dia e noite. Consciência do lugar de cada um no mundo. Eu, tu, nós. A consciência do meu lugar, do seu lugar. A consciência do nosso lugar. Está lá em Gênesis 1:3. É interessante que ontem mesmo eu estava vendo uma postagem de um amigo, do Anderson Bonfim. Ele falava que a primeira pergunta, usando aí essa alegoria do Gênesis, do Jardim do Éden, a primeira pergunta que esse poder divino faz ao homem depois que ele passa pela queda e sai do jardim, essa voz pergunta para ele, aonde tu estás, Adão? Porque Adão estava envergonhado, sentindo-se culpado atrás de uma árvore, depois de ter transgredido. E essa voz vai até ele e diz, onde tu estás? Onde tu estás? É a voz que diz, a voz divina. Onde você está? Inclusive no livro eu falo sobre essa ideia da voz como pai simbólico. Eu falo sobre o pai real, o pai imaginário e o pai simbólico. Esse pai simbólico se relaciona com essa ideia divina, que seria a voz. A voz. Esse pai simbólico é abstrato. É a voz divina, paterna que está aqui. E a mesma voz que nessa alegoria, nessa Agadá ali do Gênesis, chama Adão, onde é que você está? Mas não porque essa voz precisava saber aonde Adão estava, mas porque Adão precisava responder isso para si mesmo. Adão precisava responder. Adão precisava dessa resposta. Aonde que ele estava?
Da onde que ele saiu? Para onde ele precisa estar? E essa voz não pergunta: o que você fez, Adão? Pergunta depois. Mas a primeira pergunta é: onde é que você está? Você precisa saber onde você está. E é interessante que o primeiro mandamento, lá no Gênesis, Deus fala assim: de todas as árvores vocês vão poder comer livremente de todas as árvores, mas do conhecimento do bem e do mal não. Então eles saíram deste primeiro mandamento, que é desfrutar do lugar onde você está. Desfrute do lugar que você está, daquilo que foi criado para você. Mas eles saíram deste mandamento e foram para outro lugar que precedeu a queda deles, né, que levou eles à queda. Então, se a gente não sabe aonde a gente está, a gente vai para um lugar que nos levará à queda. Bom, e essa consciência do lugar nós precisamos ter. E essa voz, esse logos, essa palavra que está nesse princípio, nessa mente divina, diz: seja luz, seja consciente. Seja consciente. E para Heráclito, que foi um filósofo aí do século 6 e 5 a.C., o logos é arqué, que é o princípio. A palavra arqué é o princípio de todas as coisas. É o conjunto de leis que rege o mundo, é a causa primária. Para Heráclito, esse logos é o agente transformador do mundo. É a verdade primária. É o valor atemporal que nos conecta com padrões mais elevados de consciência. É a conexão do vertical com o horizontal. Então esse logos, ele precisa alcançar o horizontal. Esse logos vem do vertical, algo mais elevado, mas precisa alcançar o horizontal. Que nem Moisés, nesse exemplo ali bíblico, que sobe no monte depois de saírem do Egito, é levado ao monte, lá ele recebe as tábuas da Torá, essa instrução. Simbolicamente, né, a gente tem que receber essa instrução de um lugar mais elevado, de uma sabedoria mais elevada. E o espírito da sabedoria está no mundo, está nos livros, está nos sábios, que você pode acessar. E vem do alto. Só que Moisés recebe isso para depois ele descer e entregar ao povo. Então, esse é o princípio divino. Então, uma mente divina que cria e une céus e terra. E nesse princípio, nessa mente divina, existe esse logos, que é essa palavra, que é essa lei, que ordena e traz consciência. E diz ali o verso do 14 de João, que o verbo se fez carne e habitou dentro de nós. Então essa palavra, esse logos, precisa me habitar. Precisa se fazer carne comigo. Se fazer carne é ser um. Então isso é interessante. Esse princípio. Esse princípio vai nos levar para algo. Vai nos levar para a unidade. Para a compreensão de que tudo é um. Para a compreensão de que nada exatamente está separado. Eu uso também o texto do Shema, que é a grande oração hebraica, Deuteronômio, que diz: Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é um. Um. Ouve, obedeça, entenda, compreenda. Esse poder é um. Esse logo vai nos levar à compreensão do universo. Universo. Não é poliverso, é universo. Onde todas as coisas estão conectadas.
Essa lei ordena, se a gente for ver lá no Gênesis, quando ele disse seja luz, seja consciente, haja luz. A partir dessa palavra, onde diz, no princípio era o caos, a terra era sem forma e vazia. O que é terra sem forma e vazia? É caos. É desordenado, não havia lei. Não havia algo que conectava, era tudo uma mistura. Isso é o símbolo de caótico, uma mistura. Não tem lei que conecta, que vincula. E essa palavra vem, e a partir dessa palavra, a luz, a consciência e daí a ordenação. Começa a ver o princípio da lei. As coisas começam a ser colocadas no seu devido lugar. As trevas, a luz, o dia, a noite, o céu. Tudo vai sendo ordenado, colocado no seu devido lugar. Então essa compreensão do princípio que vai nos levar onde é que é o meu lugar, onde é que é o teu lugar, onde é que é o nosso lugar no mundo. Entende? Isso é fantástico. Mas todos nós participamos do mesmo ambiente, do mesmo mundo. Esse é o teu lugar, esse é o meu, esse é o nosso, mas nós participamos de um mesmo propósito. O caos está na escuridão, na ausência de logos, na ausência de lei, na ausência da Torá, na ausência do princípio divino, na ausência da consciência de que tudo participa do mesmo universo. E esse logos, essa palavra, vai nos levar à Torá, que é a instrução, e para a compreensão de que tudo é um, para a unidade do ser. Ou seja, eu sou no outro e o outro é em mim, somos um. Nos afetamos mutuamente. É o logos, a consciência, a luz conecta tudo. Então, aqui tem essa imagem, um espelho e o outro apontando o dedo. Eu coloquei essa imagem para representar que nós somos conectados, que o outro é como se fosse um espelho, que nós somos um. Como eu disse lá no começo, eu não mato o outro só porque está escrito numa Constituição, mas porque eu entendo o valor da vida, sobretudo o valor da minha vida, que não é diferente do valor da vida do outro, porque nós somos um e participamos do mesmo contexto. Nos afetamos mutuamente. Se eu afetar o outro, também sou afetado. Porque tudo é eterno. Eu acho muito interessante essa ideia do filósofo Anaxágoras. Antes de Cristo, dos pré-socráticos. O Anaxágoras era pré-socrático, que buscava essa origem no mundo, se não me engano é pré-socrático. E ele fala que o propósito, que na verdade o mundo não haveria um propósito em si, mas que todas as coisas no mundo depois do primeiro movimento motor, do primeiro motor imóvel, acho que até Aristóteles que fala do motor imóvel, do primeiro movimento, do primeiro start, todas as coisas caminham com um movimento mecânico de continuidade, como um grande dominó. E você derruba a primeira peça e vai, consequentemente, derrubando as outras. E para Anaxágoras seria este movimento contínuo, que seria o propósito da vida. Um movimento leva ao outro. Ele diz que há uma parte de cada coisa em cada coisa. Ou seja, tudo sai de algo. E isso, na essência, tem um princípio de eternidade. Ou seja, nada se acaba. Como diz, tudo se transforma. Tudo vai produzindo algo. Tudo vai gerando algo. Uma outra coisa.
que nem esse computador. Nele existe o ferro, existe minérios, existe outras coisas que foram antes e foram se transformando e dando movimento a outras coisas. Nada acaba, esse computador não vai acabar, ele vai se transformar em uma outra coisa, porque existe um fluxo de continuidade. E se for ver, esse é o propósito da multiplicação. Quando diz multiplicai-vos, tudo é como se fosse uma semente, como se no mundo fosse lançado sementes, e a semente frutifica, produz fruto, e que vai continuar essa semente, cai na terra, produz mais frutos, e produz mais frutos, e assim tudo é eterno. E isso traz a ideia de unidade. Essa continuidade está intrínseca à unidade. Porque essa semente está unida a outra coisa, que está unida a outra, que está unida a outra. Nada de fato é uma coisa só. Existe a unidade. Então o comportamento que eu tenho não acaba em mim, mas vai repercutir em outras e outras e outras ações. Porque não tem fim. E no hebraico é interessante que a palavra para a eternidade é o Lam Vaed, que é literalmente para os mundos. Para os mundos. Aquilo que perdura para os mundos. O sentido da eternidade. Se eu falo algo para alguém, aquilo não acaba ali. Vai entrar na cabeça da pessoa, que vai produzir um comportamento, que vai produzir outra coisa, e vai chegar em outra pessoa, e assim vai se produzindo e dando continuidade. Isso é o sentido de eu sou no outro e o outro é em mim. Somos um. Tem algo de outro em mim e algo de mim no outro. Isso é consciência do princípio divino. O Logos, a palavra divina, vai trazer isso. Assim como Jesus, quando faz uma oração sacerdotal, lá em João, ele diz assim, quando ele está orando para os discípulos, ele diz: Pai, eu oro para que sejam um, assim como eu e tu somos um. E esse ser um, essa unidade, vai produzir aperfeiçoamento, desenvolvimento, crescimento. São aperfeiçoados na unidade. Quando nós temos essa consciência da unidade, somos aperfeiçoados e crescemos e avançamos mais e mais e mais. Mas se temos uma ignorância em relação a isso, nós não crescemos. Porque nós nos ferimos, nos machucamos, nos autodestruímos. Outra coisa interessante é que lá no livro eu coloco mais explicado essa questão. De onde vem a ideia do bem? De onde vem a ideia do mal? E na minha perspectiva e reflexão, eu entendo que o mal primário está na separação do útero. Quando a gente estava no útero ali, sem a consciência do bem e do mal, sem a consciência da dor, do sofrimento, a gente sai dali. E a gente sente algo. E algo se registra, que é a dor. Aquilo que a gente considera como mal, como ruim. Portanto, a separação, ela produz a ideia do mal. A minha perspectiva. E a conexão, a união, depois, por exemplo, o bebê vai para o colo da mãe, produz a sensação do bem-estar, que é a sensação do bem. E isso é o que se registra na nossa mente. Porque quando nós somos crianças, o nosso cérebro funciona no cérebro reptiliano, no cérebro sistema límbico. Ou seja,
pela emoção e pelo registro. Isso, portanto, essa conexão, essa união, nos traz a sensação de bem. Eu coloco lá no livro isso, que o bem está relacionado à união e o mal à separação. Portanto, ao nos unirmos, sentimos o bem. Aqui está escrito errado, né? Sentimos o bem. E ao nos separarmos, sentimos o mal. Talvez esse mal da civilização que nós estamos vivenciando hoje esteja sendo sentido porque nós estamos nos separando, nos afastando, como eu disse anteriormente. Estamos enfrentando a separação do caos, a quebra da lei, entrando num estado gasoso, isolando, se afastando, se separando. E assim sentimos um mal que foi registrado na nossa mente lá de forma primária. Então o princípio do bem vai nos levar à união, vai nos levar à unidade, à conexão, a esse entendimento. E o princípio do mal vai nos levar à separação. Por isso que eu falo que a sociedade hoje é uma sociedade anômica, que é a quebra da lei que nos separa. E é interessante que lá, acho que eu vou falar isso daqui mais para frente. Deixa eu ver. Aqui mesmo. Que em Mateus 24:12, um versículo bem conhecido, que diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aqui, a palavra iniquidade, ela foi traduzida como iniquidade, no grego é a anomia, que é a ausência de lei. Então nós poderíamos traduzir literalmente, por se multiplicar a ausência ou negação da lei, o amor de muitos se esfriará. E o amor aqui, ágape, podemos entender que é uma percepção da existência de um outro unido a mim. Então quando aumenta essa negação da lei, dessa Torá, dessa instrução divina, pedagógica, diminui a percepção da existência de um outro unido a mim. Então nós nos afastamos do princípio divino da unidade do ser. Sem essa percepção, impera a violência ou a violação dos limites saudáveis. Aumenta, ou seja, o narcisismo. Por que hoje a gente tem falado tanto sobre narcisismo? Relações tóxicas, narcisistas, pessoas que diminuem, validam o outro, violentam o outro. Porque o Narciso, dentro da mitologia, é aquele que olha simplesmente para si e nega a existência do outro. Nega a existência do outro. Ele busca simplesmente a sua própria imagem no lago. Mas ele morre tentando pegar a sua imagem, porque aquela imagem se move e ele morre tentando pegar a sua imagem. Talvez por isso temos falado tanto sobre o narcisismo. Pela ausência e negação da lei, que diminui esse amor, que seria essa percepção da existência de um outro, unido a mim. Então, vamos pensar nisso, porque isso é bem interessante. A gente fala muito sobre amor hoje. Precisamos de amor, mas não há amor se não houver a lei. Porque a lei é o que vincula. A lei é o que liga. Sob esta ótica, eu uso o termo bíblico, que é anticristo. Você talvez já tenha ouvido falar sobre anticristo, ou antimessias. E aqui eu coloco, lá no livro,
essa ideia, então, que nós estamos vivendo um tempo do anticristo. Porque o anticristo é aquele que quebra a lei, que traz a anomia. É o homem da iniquidade, como diz até o texto bíblico. O homem da iniquidade. Que se levantará o homem da iniquidade, que é uma mentalidade. Aqui eu não estou falando de homem que vai se levantar, não estou falando dentro de uma perspectiva eclesiástica da igreja, dos tempos dos fins do mundo, que vai se levantar o anticristo em algum lugar, em algum país. Não, não é isso que eu estou falando. Estou falando sobre uma mentalidade. Mentalidade do anticristo é a mentalidade anômica, da quebra e negação da lei. E o contrário disso é a mentalidade messiânica, o tempo messiânico, que é a ordem social, que é a introdução da lei. Se nós formos ver os mitos, as histórias da civilização humana, em todas as civilizações vai haver a ideia de um Mashiach, de um Messias. No hebraico se chama Mashiach, que significa ungido, que é aquela figura, aquele personagem que vem trazer uma ordem social diante de um caos social. Então ele vem a um clamor social, um clamor por aquele povo para que se levante algo que traga ordem social. E no pensamento hebraico, que é o que eu uso e utilizo no livro, a palavra usada é Mashiach, palavra ungido. E para nós termos uma ideia, o Mashiach ungido, dentro do contexto hebraico bíblico, é aquele que tem a ver com o profeta, com o sacerdote e com o rei. Com essas três personagens que eram ungidas. O Messias, ele une essas três personagens. O profeta, que tem o sacerdote que ensina a lei, que ensina a Torá. O rei, que aplica a Torá. E o profeta, que corrige o povo para que o povo retorne à Torá. Então não tem como falar do Messias, Mashiach ou ungido, sem falar de lei. É um completo engano você dizer que é um tal personagem, que Jesus é o Messias, mas esse Jesus não tem a lei, não tem a Torá. É um pleno engano, porque a figura do ungido carrega o profeta, o sacerdote e o rei. E esses três personagens eram ungidos conectados com a lei. Não existia o profeta sem a lei, não existia o sacerdote sem a lei, não existia o rei sem a lei. Tanto que Jesus diz, eu não pensei que eu vim abolir a lei, a Torá. Não vim tirar um yud da Torá. Então, quando eu falo aqui no livro, eu não estou falando de uma personagem de Jesus ou que vem. Estou falando de mentalidade messiânica. Eu me utilizo deste pensamento hebraico para dizer que nós precisamos trazer a mentalidade messiânica, que é a introdução da lei. Porque nós estamos vivendo o pensamento, a mentalidade do anticristo, que é anomia, negação de lei, quebra da lei. Precisamos trazer essa mentalidade messiânica. Como? Introduzindo a lei. O Mashiach, neste pensamento, vem ao mundo através da lei, da Torá, da instrução paterna. Então esse é o meu pensamento. Quando eu entendo sobre volta do Messias, eu entendo que o Messias vem a partir da introdução da lei, da Torá, que é a instrução paterna que a gente já falou. Então, como eu disse anteriormente sobre o discurso femista, não feminista em si, mas femista, que esta lei que foi sendo negada, sendo mudada, o seu padrão na sociedade, eu entendo, e eu coloco ali no livro isso, que começou a adentrar
Lógico, são inúmeros fatores. A sociedade ela sofre muitos movimentos que vão desconfigurando o seu padrão, a sua forma de ser e vai gerando uma outra forma de ser na sociedade. Mas no livro ali eu coloco algo específico que facilita e ajuda que esta mentalidade do anticristo, e eu quero muito que você ouça essa palavra anticristo não com os ouvidos da igreja, da eclesiástico, do contexto eclesiástico, ou esse contexto apocalíptico, essa ideia que repercute dentro das igrejas. Um mosquito aqui. Mas que você amplie esse sentido do anticristo como a mentalidade de negação da lei, de quebra da lei, do padrão da lei, como a gente tem visto hoje em dia. Então, ao meu ver, que eu coloco lá no livro, é que esse discurso feminista de misandria, ódio aos homens, facilita o surgimento dessa mentalidade, porque afeta a imagem do homem e, consequentemente, a função paterna e a imagem de Deus que está associada a pai. Então, o homem, pai e Deus estão interligados, associados. Então, se afeta um, afeta os outros. E isso acaba sendo prejudicial na nossa concepção de lei, porque afeta no psiquismo e acaba mudando a estrutura psíquica, porque é a função paterna na interação familiar que vai produzir uma instância psíquica, conforme o olhar da psicanálise, que vai construir a instância do superego, que é a consciência moral, que é o princípio da lei, o princípio da autoridade. Se a gente remove a função paterna, aqui função paterna, lógico que função paterna não é exatamente gênero homem. Mulheres podem exercer uma parte da função paterna. Mas está muito intrínseco na sociedade homem e função paterna. Então, se você afeta o homem, afeta a função paterna, como eu disse. E se você remove isso da sociedade, remove isso da família, da interação familiar, na criação dos filhos, você remove a instância da autoridade, da função da lei, do princípio da lei. Isso por todo um contexto que eu coloco no livro. Como se estrutura a psique. Se a gente não tem essa função paterna na criação dos filhos, a gente muda a estrutura da neurose para uma estrutura mais da psicose. E a psicose é aquela estrutura que tem muita dificuldade em socialização, em dialogar, conversar. É uma estrutura mais explosiva. É aquela pessoa que está na fila do pão e o pão atrasa e já começa a xingar todo mundo. É aquela pessoa que foi fechada no trânsito e já desce do carro e já dá um tiro. Ou vai quebrar o carro da pessoa. É a estrutura do surto. É a estrutura que faz com que os impulsos primitivos passem para o comportamento sem tanto filtro, sem essa instância do superego. Superego é aquela instância que filtra os nossos impulsos primitivos, o ódio, a raiva, que é a consciência moral, que é construído pela função, sobretudo a presença do pai. Daí entra a questão do complexo de Édipo. Vou tentar explicar aqui rapidinho, eu não queria muito me adentrar nisso, mas eu acho que convém falar um pouco sobre isso. Então, pela psicanálise, a gente vai ter 3 estruturas básicas e uma outra que alguns entendem como estrutura, outros profissionais entendem
que não seria uma estrutura, que seria o borderline. Então a gente tem a neurose, a psicose, a perversão e vamos colocar ali o borderline. E essas estruturas, que é uma forma de ser psíquica, não é doença, não é patologia, mas é uma forma de se relacionar consigo, uma forma de se relacionar com o mundo, é construído, sobretudo, ali na interação familiar. A nossa geração passada, os nossos avós, os nossos pais, tem uma estrutura mais da neurose. Por quê? Porque tem os pais como censura. Então tem a função paterna e a função materna bem elaboradas, bem sólidas, que são a figura da lei, da censura. Então o bebezinho vem, nasce de forma primitiva, selvagem, e tem uma barreira, que é a figura do pai e da mãe. Papel pai, papel mãe, função paterna, função materna. Como censura, porque esse bebê vai nascer, vai bater nessa censura, que é a figura da lei, que vai dizer não coloque o dedo na tomada, não coma a sobremesa antes de almoçar, não coma a sobremesa antes do jantar, não faça isso, não faça aquilo, o teu pai não gosta que faça aquilo. Coloca, estabelece limites, estipula horários. Essa é a estrutura da neurose, que seria, dentro da normalidade, as pessoas que conseguem se relacionar, que vão para o mundo com um tipo de princípio de lei de autoridade. Existe ali, nas fases da criança, nas fases da primeira infância da criança, 4, 5 anos, mais ou menos, aquilo que se chama do complexo de Édipo, que é quando a criança, assim, de forma simplista, a criança se apaixona ali pela mãe, tem a mãe como objeto de amor, quer casar com a mãe, vê o pai como rival, quer só tomar banho com a mãe, quer dormir na cama com a mãe, empurra o pai, não quer saber do pai, porque o pai é um rival. Então ela tem a mãe ele como esse objeto de amor, e o pai é o rival. E é nesse período que vai ter que haver a inscrição do nome do pai, como diria Lacan. A simbolização do nome do pai, a inscrição do nome do pai. Quando a mãe diz assim, filho, a mãe é casada aqui com seu pai, você vai ter a sua esposa. E nesse período diz assim, o seu pai não gosta disso, o seu pai não quer isso. Está inscrevendo esse nome do pai. A palavra pai é importante. É a simbolização na mente dessa criança que é a interdição. Então ele está ali nessa relação com a mãe, só que chega esse terceiro elemento de fora, por isso que a função paterna é o terceiro elemento de fora. A mãe não pode exercer totalmente essa função paterna, porque a função paterna é essa figura de pai que vem de fora, o terceiro elemento que se interpõe nessa relação entre o filho e a mãe e diz assim, filho, já deu, separa. A função do pai é a função que separa mãe e filho. Se não tiver essa função, a mãe naturalmente vai lá e engole o filho, é meu filho, nasceu das minhas entranhas, e é meu, e é meu, é meu. Tem muitas mães solteiras que depois começam a se relacionar que não permite que esse namorado, esse marido que vem depois, se interponha nessa relação e diz, o filho é meu, você não vai falar nada com meu filho. Ela está prejudicando a psique desse filho, está evitando que esse filho crie uma estrutura mais da neurose, que vai ter esse princípio de lei que se interpõe, que vai criar essa consciência moral, essa instância chamada superego, e vai se estruturar mais uma psicose, ou vai não permitir que essa criança saia do seu narcisismo primário, ou seja, tudo é meu, eu sou reizinho aqui, minha mãe me dá tudo que eu quero, ela me nutre sempre de desejo, ela satisfaz sempre os meus desejos, então permanece no narcisismo primário. Ele vai para o mundo preenchido, achando que é o dono do mundo, vai com uma estrutura não neurótica, que pode tender a outras, psicose, ou em outros casos, perversão, narcisismo, transtorno de personalidade, enfim, uma série de coisas. Mas o que eu quero dizer é que vai ser prejudicial, que pode ser prejudicial, quando você tira essa figura paterna da sociedade e da família. E, assim, resumidamente, não vou entrar muito nessas questões, mas esse discurso todo social, femista, que diminui o homem e quer aumentar a mulher, então acaba prejudicando esse princípio de lei.
Tem muitos, por exemplo, muitas pessoas em presídios que têm a tatuagem da mãe, rainha, minha mãe é rainha, minha mãe é minha deusa, mas o pai, não quero saber. E o pai, como é a figura da lei, se associa com a sociedade e com as outras figuras de autoridade da sociedade. Então essa criança vai para a escola e confronta o professor, e confronta o policial, e confronta o patrão, não consegue se dar bem com o patrão, muda de emprego. Enfim, é uma série de consequências que vai trazer dificuldades na relação social com o outro. Por isso que é extremamente importante amenizar esse discurso, trazer a paternidade de volta para a sociedade, porque isso vai trazer de volta o princípio da lei, consequentemente, essa mentalidade messiânica na introdução da lei e de ordem social. E tem um trecho aqui do livro que eu coloquei que diz assim: a lei divina, enquanto pedagógica, ou seja, a Torá, a instrução, enquanto pedagógica, são princípios e valores de conservação que se estabeleceram no inconsciente coletivo humano e nos aspectos biológicos, porém são aflorados na interação familiar que visa ao desenvolvimento espiritual do sujeito. Ou seja, um crescimento não apenas material para fora, mas também um crescimento para dentro, para os aspectos relacionais consigo e com o outro. Quando não ocorre uma boa interação familiar apenas materialista para fora, como visto no texto anterior do livro, há um tipo de deficiência no mecanismo de socialização, necessitando dessa forma de um reforçamento externo da lei. Como este livro que eu estou escrevendo, é um reforçamento externo. Como os textos que estão ali na Bíblia ou em outros códigos de socialização. Precisa de algo externo que venha reforçar. Precisa de um movimento profético. E aqui, quando eu falo profético, também não entenda, pelo amor de Deus, como algo apenas dentro da igreja. A pessoa fala, é profético, porque está falando da Bíblia, é porque está falando da igreja. Se está falando do Messias, é porque está falando do contexto de igreja. Se está falando da Bíblia, de um versículo bíblico, está falando da igreja. Se está falando de Torá, é porque está falando do contexto. Amplia o sentido. Amplia o sentido. Amplia o contexto da palavra. Então, quando eu falo necessita de um movimento profético arquetípico. Quando eu falo do tempo messiânico, estou falando do tempo arquetípico messiânico. Do arquétipo do Messias, que é uma mentalidade do coletivo, do inconsciente coletivo humano, que tem em todas as civilizações, tribos, povos, em todas as épocas vai ter essa mentalidade, vai ter esse arquétipo, assim como o profeta, vai ter esse arquétipo do profeta, que traz uma mensagem em tempos de caos, para retornar a algo. O que o profeta faz? O profeta diz assim para o povo: ei, olha só o que está acontecendo com vocês. Olha para onde vocês estão caminhando. Vocês precisam voltar, rever algumas coisas para continuar caminhando, senão vocês vão cair nesse buraco aqui. Essa é a mentalidade profética, que de tempos em tempos precisa haver na sociedade. Então, de forma natural, essa lei ela é inscrita na psique da criança a partir das relações, da interação familiar, através do pai e da mãe. Só que quando isso falha, é preciso vir mecanismos externos. Então nós estamos vivendo um tempo de transição social, um momento de crise, um momento de movimento.
Esse sentido de crise, nós poderíamos falar muita coisa. Crise é tempo de mudança. A sociedade, isso acontece tanto no âmbito pessoal como no âmbito coletivo. De tempos em tempos, a sociedade muda. Ela está saindo de um lugar e indo para outro, que nós não sabemos exatamente. E isso vai nos remeter à nossa primeira crise lá, quando nós estávamos nascendo. A gente estava no útero, naquele lugar onde a gente não tinha consciência da existência, da dor, do sofrimento, e a gente não cabe mais naquele lugar. A gente precisa ir para outro lugar. E ocorre um momento de crise. O organismo materno vai gerar uma contração e vai empurrar esse feto para fora. Esse é um momento de crise. Vai precisar fazer aquela travessia, aquele atravessamento, aquele canal vaginal para ir para outro estado. E esse momento é um momento de angústia. A palavra angustus significa caminho estreito. Você tem que passar por aquele caminho estreito, onde você se sente apertado, onde você se desnorteia, você perde o norte, perde o sentido. Você está saindo de uma forma de ser para ir para outra forma de ser que você não sabe exatamente o que vai ser. Isso é o processo de transformação. E você precisa atravessar a forma, transforma. Atravessar a forma para ir para outra maneira de ser, outra forma de pensar a vida, outra forma de ver a vida. E a sociedade estamos. E nós, enquanto pessoa, passamos ao longo da vida por esses momentos. E nesse momento a gente precisa entender o que a vida está trazendo para nós. Nesse atravessamento. É como o processo do vir à luz. Você sai do útero e você vai para a luz. Então é um momento de consciência. É um momento que a vida está trazendo você para a consciência, tirando você do tempo kairos. Os gregos têm duas palavras usadas para tempo. Kairos é aquele tempo tempo inconsciente, que é o atravessamento da pele, do corpo. O tempo kairos, não, desculpa, o tempo cronos. O tempo cronológico, o tempo do relógio, que no mito é aquela imagem do Deus que tem a foice, que corta você, que atravessa você. Você acorda, vai para o trabalho, vai para a academia, vai isso, vai, daí você dorme, acorda. Vai. Esse tempo está atravessando você de forma inconsciente, você está num fluxo inconsciente, automático. E vem uma crise para parar você, para te dar um tapa na cara e dizer, ó, ei, acorda. É como o tapa que o médico dá pelo menos dava no bumbum do bebê, tipo, respira, acorda, tenha consciência, volta, vem para a luz, vem para uma outra forma. Olha como é que você está vivendo. Isso é o tempo kairos. A vida vai te levar para o tempo kairos, que na mitologia é o Deus que tem a balança, que faz você balancear a vida, que faz você balancear a vida, colocar a vida, entender onde é que você está dando mais valor, onde é que você está dando menos valor, o que você precisa aumentar o valor, diminuir. Faz você parar e ter consciência, é o tempo kairos. Interessante que no hebraico a palavra relativa para kairos é moed, que eram os moedim, as festas fixas que foram estabelecidas por Deus depois que o povo saiu do Egito. Estabeleceu a Pessa, a Páscoa, né, a festa de Sukkot, a festa da colheita, a festa do Shabat, uma vez por semana. E Moed é esse momento que o povo tinha que parar para ter consciência do seu caminho, porque se eles não parassem, eles iam continuar no fluxo inconsciente da escravidão do Egito, da servidão, sem prestar atenção aonde eles estavam. E eu volto para aquele lugar que eu falei lá no começo. Você precisa ter consciência do lugar que você está. E a palavra moed tem no seu sufixo ed, que é um sufixo ali hebraico, ed, que, se não me engano, é ain e dalet, significa, na pictografia, porque antes de ser a consoante, eram imagens.
E a letra Ein é olho, ver, e Dalet é porta, caminho. Ou seja, nessas festas fixas, ou seja, nesse tempo Kairos, que é de consciência, a vida te para, ou você para por alguma razão, assim como a sociedade está entrando em crise e ela precisa parar para ver o caminho. Como esse sufixo ed da palavra moed, que são as festas fixas, que é uma palavra relativa a Kairos, ao tempo Kairos, que é o contrário do tempo cronológico, tempo inconsciente. O tempo Kairos, o moed, é o tempo da consciência. Para ver o caminho, para ver aonde você está. É aquele convite daquela voz que fez para Adão. Adão, onde é que você está? Para, veja, perceba, onde é que você está? Então venha para a luz. E a sociedade está nesse processo. A palavra crises em grego, usada para crise, é uma transliteração, significa julgamento, juízo, separação. É o momento do auto-julgamento, do autoconhecimento que você tem que separar da sua vida, o discernimento. Em sânscrito, significa limpar, é o momento da limpeza, da purificação, do amadurecimento. O que precisa limpar? O que está escondido aí debaixo do tapete? Isso acontece na vida pessoal e acontece na vida social. Nós estamos nesse momento. E aí, no tempo da mudança, precisa haver três coisas. Nós somos convidados a resgatar, a criar e a descartar. Se você vai mudar de casa, você encaixota tudo, vira aquela bagunça, né? Aquela coisa caótica. E nesse momento você, às vezes, encontra coisas que você achava perdido. Você resgata. Você fala, meu Deus, eu achava que eu estava perdido. Encontrei isso que eu tanto queria. Resgata. Ou você descarta e diz, isso aqui não serve para outro lugar. Isso aqui não serve para outra casa. Vamos descartar, vamos jogar fora. Descarta. Ou você vai criar outras coisas. Você vai reformar na outra casa. Você vai criar, não, vamos criar isso aqui. Então a gente está nesse momento que a gente precisa resgatar certos princípios, valores de lei, de consciência moral, e é o que eu trago nesse livro. A gente precisa descartar coisas, discursos, ideologias, rever e criar outras coisas. Criar outras ideias, outros pensamentos. E no livro eu trago essa ideia do resgatar a paternidade, resgatar a função paterna de pai, resgatar esse tempo messiânico de ordem social, e resgatar esses valores atemporais que estão descritos aí nos 10 mandamentos, esse pensamento da Torá, da instrução paterna, não como forma dogmática. Eu quero deixar isso muito claro, mas muito, muito claro. Não é de forma dogmática, doutrinária, que eu não estou falando de coisas de igreja em si. Estou usando artifícios teológicos, ferramentas teológicas para expressar algo. Mas não é doutrinação de igreja ou de alguma instituição. Estou usando princípios de sabedoria eternos. Eu poderia usar outros livros, o livro de Platão, de Aristóteles, para falar o que eu estou falando. Mas como eu tenho uma formação de teologia e por muito tempo tive envolvido com esses tipos de texto, então eu estou utilizando esses textos. Mas não tenha preconceito com eles, porque são palavras de sabedoria. Sabedoria não tem religião, não tem instituição e não é dogmática. Bom, aqui existe algo que eu entendo que precisa ser resgatado na nossa sociedade hoje, que está lá no livro, que é a conversão dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Isso é uma palavra de sabedoria que está lá no livro de Malaquias 4, verso 4, verso 6, que diz assim:
Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, que lhe mandei em Horebe para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Então, nesse tempo aqui, nessa palavra, Israel tinha saído do cativeiro da Babilônia, lá no século 6 a.C., e o povo estava meio perdido, porque havia perdido a lei, havia perdido um pouco da sua identidade. E o profeta se levanta, assim como nós hoje, perdemos um pouco o norte. Você vai falar com qualquer pessoa vai dizer: esse mundo está louco, esse mundo está meio perdido, não sei o que está acontecendo, a gente não sabe o que faz, não sabe como cria os filhos, não sabe mais nada, desconfigurou, perdeu a lei, o vínculo. E assim como lá acontecia, está acontecendo aqui também. E a palavra que foi dita lá é: lembrai-vos da lei de Moisés. Lembre da lei. Primeiro você tem que lembrar da lei. A lei de Moisés aqui é a Torá que eu estou falando. É a instrução pedagógica. São os estatutos e juízos que eu coloco até lá no livro. Né? Estatutos, juízos, os princípios dessa lei. Eu torno a dizer, não tem nada a ver com igreja. Pelo amor de Deus, não tem nada a ver com igreja. Se você cumprir esses mandamentos, vai para o céu. Se você não cumprir, vai para o céu. Ninguém está falando disso. Quando se você cumprir esses mandamentos, entender os princípios dele, você vai ter vida. Não vida lá no céu, não sei aonde. Você vai ter vida aqui, na convivência social. Você vai preservar a vida aqui. E você vai ser bênção aqui. Essa voz de sabedoria divina diz lá em Deuteronômio: se você cumprir esses mandamentos, você será bênção ao entrar, ao sair. Você será bênção e tudo que você fizer será bênção, será próspero. Vai ter prosperidade. É princípio. Se você viver a lei, você vai ser próspero. É uma coisa que se você tiver... A lei, por exemplo, é 110 por hora, você está com carro, e a lei de trânsito é 110 por hora na rodovia. É uma lei básica. Para quê? Para preservar a vida. Ela é ruim? Não. É para preservar a sua vida e a vida dos outros. Porque foi feito testes, o quanto que esse impacto causaria. E vai o cidadão lá e diz: não vou dar 110 por hora, porque vou dar 200 por hora, 250. Bateu, morreu. Bateu no outro, deixou o outro aleijado. Entende? É princípio. Isso não tem nada a ver com religião, tem a ver com princípio. Você cumpriu a lei, vai ter benefícios. Cumpriu a lei, vai ter bênção. Vai ter prosperidade. Simples assim. Se você colocar o dedo na tomada, você vai levar um choque. Pode ser que você morra. É uma lei. Se você quebrar essa lei, você vai ter consequências negativas. Simples, básico. Então, esses princípios ali de Moisés são vários princípios. No livro eu coloquei os 10 mandamentos, mas tem vários. O Maimônides, que foi um filósofo e o rabino lá da Idade Média, ele catalogou 618 mandamentos na Torá. E a Torá ela pode ser vista como os 5 primeiros livros da Bíblia, ou Pentateuco, chamado Pentateuco, considerado pela tradição os livros de Moisés. Então, por exemplo, os 10 mandamentos: não matarás, não roubarás, não levarás falso testemunho, guardar o dia de sábado, o dia do descanso. Isso tudo vai preservar a sua vida. Daí que diz: eis que eu vos enviarei o profeta Elias. Então, nesse tempo, aquilo que eu falei, o arquétipo do profeta é levantado. Nesse momento aqui, eu estou numa posição profética. E ele vai converter o coração dos pais aos filhos. Porque tudo começa nessa célula social. Isso o filósofo Rousseau já falava. Lá no contrato social, está lá. Há tempos atrás. A célula da sociedade é a família.
Aristóteles já falava antes de Cristo. Se você quer ter uma boa república, uma boa sociedade, cuida dos filhos, educa os filhos. Porque eles são a base. Agora, na nossa sociedade, isso está afastando. Perdeu-se a noção da função do pai, a noção da função da mãe, a função de filho. Desconfigurou isso. Os pais são amigos dos filhos, os pais se separaram e agora os filhos estão no meio de relações de uma família não mais nuclear, mas agora tem o pai com a madrasta, tem a mãe com o padrasto. E estes pais que acham que já fizeram o filho sofrer demais com a separação, tentam compensar a criação desse filho, evitando frustração, dando tudo para ele, sendo amiguinho só do filho. Enfim, mudou. E muda-se a ideia da lei. E vamos entender o que esse versículo nos mostra no texto hebraico. O texto hebraico é bem rico e vai nos ampliar um pouco esse sentido. Mas aqui diz que esse profeta vem para dizer, olha, pessoal, vamos voltar e vamos converter o coração dos pais aos filhos, vamos se perceber, vamos se ver. Porque senão a terra vai ser ferida. E no hebraico diz assim, aqui tem o texto que eu coloquei, os pais precisam perceber que os filhos representam para eles, bem como a mente dos filhos precisa perceber o que os pais representam em sua existência. Porque perdeu a representação. O filho olha para o pai e não sabe mais o que é o pai. O pai olha para o filho e não sabe mais o que esse filho representa para ele. O pai é um adolescente que está lá jogando videogame. A mãe, não sei mais o que é a mãe. Porque os filhos precisam de pais, não precisam exatamente de amigos. Em determinados momentos pode ser amigo, mas eles precisam de pais. Então o texto hebraico diz assim: Vereshiv lev avot al banim velev banim al avotam penavot verikeiti et haaretz cherem. Essas palavras aqui são interessantes. Velev, lev é coração, mas no hebraico pode ser mente, percepção. Aqui embaixo, et haaretz. Haaretz, que é terra, vem de uma raiz que significa ser firme, alicerce. Verikeiti, que tem ali a palavra golpe. E herem, que é ali a palavra maldição, no hebraico tem o sentido também de mutilar, cortar, dividir. Então poderíamos ter a seguinte tradução: volte-se a mente, percepção dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para que não entre um golpe que remova os alicerces e o que era firme se desestruture e se divida e fique mutilado, deficiente, sem executar com eficiência o seu propósito. Porque o que é mutilado? Mutilado é que fica deficiente, que não executa com eficiência o propósito. A sociedade que perde isso, que os filhos não reconhecem mais os pais não reconhecem mais os filhos, estão virados de costas, o golpe entra na sociedade e há uma deficiência no propósito. Se torna um tempo sem lei, sem alicerce. A função paterna é afastada, que nem essa imagem que está aqui. Fica um buraco ali no meio. Então a gente precisa urgentemente repensar isso nessa sociedade em crise. E para dar um exemplo daquilo que eu coloco lá no livro, eu coloco os mandamentos, tenho o quarto mandamento, e até eu faço uma interpretação meio diferente ali dos 10 mandamentos, e no livro ali, na última parte do livro, eu coloco as interpretações e esse é o quarto mandamento que eu quero colocar como exemplo aqui, que é a honra. Honra
Na tradução comum é assim: honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor, teu Elohim, que seria traduzido como poder, te dá. Êxodo, que no hebraico a palavra Êxodo é Shemot 20, 12. E no hebraico, eu tenho uma palavra interessante aqui, que a palavra honra em hebraico, em cima aqui está em hebraico, Kabet et avir vet imecha leman e yarachum yemecha al hadama asher Adonai Elohecha noten lach. A palavra honra é kabed. É constituída por 3 consoantes. E cada uma tem um significado na pictografia. Às vezes as pessoas pensam honrar apenas como respeitar. Respeita teu pai, respeita tua mãe. Mas tem outros sentidos. Um dos sentidos, no contexto hebraico, honrar tem a ver com sustentar também. Tipo, sustenta o teu pai e tua mãe lá naquele contexto, onde seus pais não puderem mais trabalhar, sustenta. Mas tem um sentido da pictografia, como eu já falei em outro momento, que a pictografia é quando essas consoantes eram imagens e depois se tornaram consoantes como a gente conhece hoje no alfabeto. Então, kabed, no hebraico, tem 3 consoantes: Kaf, Bet e Dalet. A palavra Kaf significa palma da mão ou abrir. Bet é tenda, casa, do lado de dentro. E Dalet é porta da tenda, o caminho. Então, assim sendo, ele está errado aqui, faltou a palavra assim. Né? Então, assim sendo, honrar, na minha perspectiva, dessa interpretação, tem a ver com estender a mão, abrir a porta e colocar do lado de dentro e no caminho. Então, honrar pai e mãe seria você estender a mão, abrir a porta aqui da casa de dentro e colocar do lado de dentro e no caminho. Coloca os meus pais aqui dentro. Não se trata mais dos pais biológicos e físicos, mas se trata da construção de um lar aqui. Você interagiu com eles na infância, você viveu com eles. Essa função pai, essa função mãe foram introjetadas e simbolizadas dentro de você. Você honrou e se colocou do lado de dentro. Você não afastou eles. Não quero saber de você, pai. Não quero saber de você, mãe. Vocês me abandonaram, vocês me rejeitaram, vocês isso. Não, mas você honrou, você colocou do lado de dentro. Não importa o que seus pais fizeram. Importa a função paterna e a função materna. Lógico que isso se torna muito mais fácil quando os pais cumprem muito bem essa função na interação familiar ali na primeira infância. E essas funções são introjetadas. Não vou entrar aqui na questão o que é a função paterna e a função materna. Mas essas funções ali, o trabalho da mãe, o trabalho do pai, como cuidadores, devem ser colocadas aqui dentro. É um trabalho conjunto entre os pais e o filho. Mas honrar, então, significa colocar do lado de dentro. Se você vai para a vida e afasta isso, afasta a função do pai, afasta a função da mãe da sua vida, você automaticamente tira a ideia de lar. E a ideia de lar é a ideia de segurança e pertencimento. Ou seja, eu tiro esse lar de dentro de mim e vou para a vida sem a ideia de aceitação, de pertencimento, de acolhimento, de aceitação. Eu vou sem confiança, vou sem iniciativa, sem produtividade, vou sem identidade para a vida. Vou sem um lar. Eu vou sofrer de inseguranças. Todo ser humano sofre de insegurança, mas se você não tem esse lar dentro de você, você não colocou, não introjetou o pai, a mãe, a função paterna, não estou falando só de pessoas biológicas, meu pai José, minha mãe Maria, não, função, pai, papel mãe. Eu honro aquilo que os meus pais fizeram, a função que eles exerceram, eu coloco aqui dentro. Tenho misericórdia se eles não fizeram exatamente aquilo que eles deveriam fazer, mas eu entendo que eles fizeram o que conseguiram fazer.
Bert Hellick fala uma coisa que é bem interessante, que é mais ou menos assim: você entende o perdão quando você entende, na verdade, que não existe nada o que perdoar. Daí você entendeu o perdão. Quando você olha para os seus pais, eles não tem nada o que perdoar, eles fizeram o que conseguiram fazer. Não interessa o que eles fizeram o que conseguiram fazer. Assim como Jesus, que está na cruz sendo crucificado e sendo zombado, e diz assim: Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem, porque se soubessem fariam diferente. Então você começa a mudar sua mentalidade, começa a colocar do lado de dentro essa função paterna, essa função materna, que é o lar, a ideia de lar. E se você não tem isso, como diz aqui, os seus dias não vão ser prolongados na Terra. Porque você não vai cumprir as leis atemporais, os princípios, os valores. Você vai entrar em situações que não vão ser saudáveis para você. Você vai entrar em sofrimentos desnecessários, em relações abusivas, tóxicas, enfim. Não vai saber se relacionar direito. Vai ir com dívidas para a vida, com carências. Enfim, vai sofrer coisas que não precisaria. Então, isso é uma das questões, por exemplo, uma parte daquilo que eu coloco no livro. O livro tem 200 e poucas páginas, não tem como a gente falar aqui tudo. Né? Então, mas coloco isso aqui só um pouquinho, uma pincelada do que eu coloco, como eu coloco lá nos 10 Mandamentos. Eu uso muito a interpretação das palavras no hebraico, contexto hebraico. E isso amplia bastante o nosso sentido. Aqui, por exemplo, que eu falei da honra, né? Eu divido, esse é um contexto hebraico da Torá. A Torá tem um mandamento, tem um estatuto, o juízo e tem um princípio. O espírito da Torá, o espírito da lei, como a gente falou em outro momento. Então, o mandamento: honra teu pai e tua mãe para que te prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Elohim te dá. Qual que seria o estatuto? Colocar as funções paterna e materna, que o estatuto é como você cumpre isso. Colocar as funções paterna e materna do lado de dentro da vida, carregar para o caminho, reconhecer a humanidade dos pais físicos e biológicos, destronar os pais imaginários, os pais ausentes, rígidos, autoritários que você criou na sua cabeça. Meu pai me abandonou, meu pai é isso, minha mãe é aquilo. Simbolizar e introduzir os pais simbólicos, que são as vozes que guiam. Então aqui no livro você vai entender um pouco mais sobre isso. O juízo é as consequências desse cumprimento e do não cumprimento. O cumprimento acontece o quê? Vida com qualidade prolongada, mentalidade de filho, com permissão, com perspectiva. Porque você colocou os pais lá de dentro. Então você se autoriza, você se permite na vida. O não cumprimento, a vida é desqualificada, é curta. Mentalidade de órfão. Se não tem pai e mãe dentro, você tem uma mentalidade de órfão. Ou seja, o mundo não me pertence. O mundo não é bom para mim. Vai com um sentimento de injustiça. Sem permissão, sem perspectiva. Qual é o princípio e o espírito da Torá? Educa a valorizarmos os pais, a ressignificar o olhar da infância, a balancear as experiências e vivências na interação familiar, exercita a gratidão pelos cuidados recebidos. Esse é o princípio. É o que nos educa. O princípio é aquilo que é a intenção. Tem um princípio de educar. Então a Torá, essas leis que eu estou falando, quando eu falo este mundo precisa de lei, estou falando dessas leis, vamos repetir aqui. Essa lei que educa, que tem um princípio. Então não é à toa que diz honra teu pai e tua mãe, não, tem um princípio pedagógico ali. E é isso, um pouco desse livro. E aqui tem mais outros livros pela editora CRV, que é o Éden Perdido, em Versos da Alma e Pai Nosso, que é da editora CRV, em Curitiba. Pensamentos para o Mundo em Transição, que é a editora ZH4, tem online, gratuito, o e-book. E tem aqui Amores de Sabores e Paradoxos, Diálogos entre Dois Mundos, que foi organizado pela Andrea Foss, e eu sou um coautor num capítulo, que é um livro bem interessante também, em formas de cartas, de homens para mulheres e mulheres para homens. E aqui é o mundo
Mundo Precisa de Lei, que é da editora Apris, que está aí nas plataformas. Tem o meu Instagram aqui embaixo, @carlos.collect. Tem o meu e-mail. Quem quiser entrar em contato comigo, pode entrar. E pode procurar o livro aí nas plataformas digitais, na internet, no site da Amazon, no site da editora Apris. Ok? Muito obrigado. E esse livro é fantástico, é muito rico, tem muita filosofia, tem teologia, tem psicanálise e tem uma análise da sociedade atual e tem sugestão e propósito. Não é só uma análise, não é só uma crítica da sociedade, mas tem uma proposta para a sociedade. É para cristãos? É para cristãos. É para não cristãos? Também é para não cristãos. Como eu disse, não é doutrinário, não é de igreja, não é porque eu falo da Bíblia que é para quem é cristão. Não, é princípio atemporal para todo mundo. Seja você católico, seja você espírita, seja você o que for. São princípios de convivência e sabedorias antigas que precisam ser revisitadas e resgatadas na sociedade de hoje. Ok? Muito obrigado e um abraço.